Vamos lá. Então, gente, ó, Professor, vamos falar hoje. Estão me ouvindo? sim. Vamos falar hoje desse assunto aí. É um assunto bem famoso. Apesar de ser desusado, ninguém hoje, nenhum banco hoje trabalha na modalidade de juros simples, porque juros simples é muito pouco. A compensação é muito pouca quando se compara com juros compostos. Então, juros simples a gente aprende porque é uma medida linear, inclusive tem muito a ver com proporcionalidade direta. O gráfico de uma capitalização em juros simples é uma reta, porque não tem muita oscilação. Então, a gente tem aí uma, uma multiformidade de aplicações para juros simples dentro de um contexto puramente matemático. Mas no nosso dia a dia, a gente não tem uma usualidade de juros simples, justamente porque juros simples cobra muito pouco da pessoa. Quem já ouviu falar na palavra juros e o que seria juros? Alguns livros usam esse substantivo aí no singular, juro. Outros, inclusive eu, uso sempre no plural, juros. Então, você pode ver juro simples, juro composto, ou no plural, juros simples, juros compostos. Então, quem aí já ouviu falar na palavra juros e o que seria de fato juros? Professor, eu ouvi falar e eu acho que basicamente é uma quantia que você paga, principalmente quando você compra algo a longo prazo, e é uma quantia que você paga, geralmente um percentual que você paga em cima de alguma coisa que você comprou, e você paga de acordo com o período de tempo. Eu acho que tá meio errado, mas enfim. Não, é basicamente isso. Quem mais ouviu o que significa juros? Quem já ouviu essa palavra, o que significa, qual é a principal aplicação dela no dia a dia? Isabelle Pires botou aqui no chat que juros seria o acréscimo de uma porcentagem, mas com uma interrogação, e de acordo com o tempo com uma interrogação. Ah, perguntando. É bem isso também. Mais alguém? Algum menino já ouviu falar no termo juros? Bora, gente. Professor, na verdade, eu já ouvi falar em juros, tipo em situações em que fala, se você passar do prazo, vai ter um juros de tal quantia, alguma coisa assim. Eu já ouvi falar nessa parte, mas eu não sei bem o que significa. Pronto, bem isso. Mais alguém? Loris, que seria juros? Caio Lacerda, Sanches, um dos três aí voluntário. Ô, professor, eu já ouvi já falar de juros já. Eu não me recordo muito, mas está associado assim ao que o pessoal falou aqui sobre um acréscimo, né? Pode ser um acréscimo também, pode ser em relação ao capital e em relação ao tempo também. E o que seria capital? Que Já o que você capital seria é, Valor seria inicial. isso. Pronto. É basicamente isso, gente. Eu acho que é impossível você não ouvir no dia a dia a palavra juros em algum momento. Né? Os pais de vocês, em alguns momentos, podem comentar: rapaz, os juros do cartão de crédito veio um absurdo, né? Ou então, bota lá, porque o governo fez um acordo lá com o Banco Central e a taxa de juros caiu a 4,5%. Né? Hoje a gente está trabalhando com a taxa de juros mais baixa da história do Brasil. Está bem lá embaixo mesmo a taxa de juros. Aí você vê a questão de juros abusivos. Então, a palavra juros, né, ela é muito familiar para a gente. Ela está muito presente nas conversas dos brasileiros. O que seria o juro, né? Perceba que aí está no singular. Juro é toda o quê? Compensação em dinheiro que ele faz ou que ele recebe. Compensação.
Tá? Juros é uma compensação. O que é compensar, gente? Quando a gente fala que vai compensar, significa o quê? Compensar tem a ver com bonificar, né? Para você não ficar no prejuízo, eu vou lhe compensar. Então, compensação é essa bonificação, né? Que para uns é bonificação, para outros é penalização, né? Mas de um contexto geral, juro é uma compensação em dinheiro que você paga ou que você recebe. Que você pode cobrar juros ou você pode pagar juros, né? Pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Então, apesar de no Brasil ainda ser crime você emprestar dinheiro a juros, é crime, só quem pode emprestar dinheiro a juros são instituições financeiras bancárias, autorizadas pelo governo. Existe um projeto de lei hoje que quer facilitar isso. Você cria um CNPJzinho e pode emprestar dinheiro a juros a qualquer pessoa. Mas ainda é crime no Brasil, pessoa física emprestar dinheiro a outra pessoa a juros. Esse crime é chamado de crime de agiotagem. Quando você empresta um dinheiro a uma pessoa a juros, você está cometendo um crime de agiotagem, né? Mas você pode emprestar dinheiro a alguém e dizer, pô, fulano, esse dinheiro aqui é do meu cartão. Se você não me pagar na data, você vai pagar os juros do cartão, porque eu não vou pagar os juros por causa de você, né? Mas a gente tem que entender que juros é uma compensação. Então, por exemplo, se eu abro mão de ter o dinheiro na minha mão, pô, eu tenho R$ 1.000, né? O banco. Vou falar de banco porque é a única instituição hoje autorizada no Brasil a emprestar dinheiro a juros. O banco está lá com R$ 1.000 na conta. E eu vou lá e eu estou precisando desses R$ 1.000. Então, o banco, ele vai abrir mão de ter esse dinheiro na conta dele para me emprestar. Então, quando ele tem esse, entre aspas, prejuízo, né? Porque, pô, eu estou tirando da minha conta para emprestar para Jorge Salles. Então, eu tenho que ter alguma compensação nisso. Eu tenho que ser recompensado de alguma forma. Então, essa compensação é que a gente chama de juros. Olha, Jorge, eu vou te prestar os R$ 1.000, mas quando você me pagar, você vai me pagar 1.100. Então, estou falando de um acordo a grosso modo. Então, essa compensação, porque eu abro mão de ter o dinheiro na minha conta, é que eu vou chamar de juros. Como eu digo, hoje quem paga juros no Brasil são pessoas que pegam empréstimos ou são pessoas que atrasam fatura de cartão, mensalidade de escola, no boleto já diz lá. Né? O boleto já diz lá. Por quê? Que nesse caso ele é uma penalização para a gente, entre aspas, mas ele é uma compensação para o colégio. Imagine que o colégio está dependendo do seu dinheiro para pagar o professor. Então ele te dá um boleto e diz, olha, o seu boleto vence dia 5, porque dia 6 você pagamos dia 5, dia 6 o dinheiro está na conta do colégio. Então o colégio ele faz fé com esse dinheiro, ele faz... Eu esqueci a palavra agora, gente. Me ajuda aí. Ele faz planos com esse dinheiro. Pô, vou pagar o professor com o dinheiro que Fernanda vai pagar o boleto. Então, quando Fernanda não paga esse boleto no dia, a escola que estava fazendo planos com esse dinheiro precisa ser compensada por isso. Então, é por isso que se cobra os juros em cima daquele valor quando você não paga na data correta. E, de modo geral, quando se pega dinheiro emprestado, ele é sempre, na maioria das vezes, ele já é com juros. Então, quando você pega o valor emprestado, você já sabe no final quanto é que você vai pagar de juros por ter pego aquele valor emprestado. Gente, até aí alguma dúvida? Deu para entender que juros é uma compensação? Você pode cobrar essa compensação ou você pode ser cobrado quando você é beneficiado de alguma forma. Deu para entender isso? Sim, professor. Professor. Tranquilo? Aí, a gente vai começar a usar alguns termos que são puramente da matemática financeira, tá, gente? Desconto, porcentagem, acréscimo, são assuntos da matemática financeira. Juros simples,
juros compostos. Tem outros conteúdos que são mais técnicos, que são mais associados à profissão de contador, de banqueiro, de administrador, que a gente não aprende. O básico é aprender descontos, porcentagens, acréscimos, juros simples e juros compostos, tá? Então, algumas palavras vão ser bastante corriqueiras para a gente. Por exemplo, capitalização, indexar, capital, montante, juros, taxa de juros, porque são duas coisas diferentes. Então, a gente vai começar a se familiarizar com alguns termos desses. Então, o regime de capitalização a juros simples é aquele, observe, eu tenho dois tipos de capitalização hoje no mercado brasileiro, os juros simples e os juros compostos. Não trabalharemos com juros compostos no 7º ano, só no 9º. E trabalharemos com juros simples apenas. Então, qual é a diferença dos juros simples para os juros compostos? Os juros simples, a taxa de juros, ela é aplicada somente em cima do capital inicial. É o que a gente não chama de juros sobre juros. Então, por exemplo, vamos supor que Roriz pegou R$1.000 emprestado no banco. E ele vai pagar em 3 meses. Ele recebeu 90 dias para pagar esses R$1.000. Só que ele vai pagar a uma taxa de juros de 4% AM. Esse AM aqui significa ao mês. Então, observe, Roriz pegou R$1.000 hoje emprestado. Ele só vai pagar esses R$1.000 daqui a 3 meses. Só que ele não vai pagar os mesmos R$1.000. Ele vai pagar R$1.000 mais 4% ao ano em cima de R$1.000. Então, observe, Roriz, ele vai pagar no final, no primeiro mês ele vai pagar 1.000 vezes 0,04, que é o 4%, vezes 3. Por que vezes 3? Porque são 3 meses, beleza? E cada mês ele vai pagar 0,04%. Então, quando você fizer essa conta aí, você vai ter o valor final de Roriz. Então, perceba que está tudo sendo multiplicado por quanto aqui, gente? Pelo? E pelo 1.000, concorda? Ok. Que é o valor do capital inicial. É o valor do capital inicial. Então, tudo está sendo cobrado em cima de R$1.000. Beleza? Eu vou usar uma taxa mais simples para você perceber qual é a diferença dos juros simples para os juros compostos. Vamos supor que fosse 10% ao mês. 10% ao mês durante 3 meses. No final do primeiro mês, Roriz estaria devendo quanto, gente? É durante 3 meses, né, professor? Sim, mas no final do primeiro mês, Roriz estaria devendo quanto? 1.000 vezes 0,1 vezes 1. Te dá quanto? Quanto é 10% de 1.000? 100. 100. Então, no final do primeiro mês, ele estaria devendo 1.100. Concorda? Sim. Então, esse é o primeiro mês. No final do segundo mês, ele estaria devendo quanto? 1.200. 1.200. E no final do terceiro mês, ele estaria devendo quanto? 1.300. 1.300. Porque eu só estou cobrando os 10% em cima dos R$1.000 que Roriz pegou emprestado. Até aí, alguma dúvida? Não, professor. Agora, olhe para o que é os juros compostos. No primeiro mês, Roriz estaria devendo a mesma taxa e o mesmo tempo, certo? 10% ao mês em 3 meses. Então, no final do primeiro mês, Roriz estaria devendo quanto? 1.100. Concorda? Sim. Só que no final do segundo mês, os 10% não vai ser mais cobrado em cima dos 1.000. Vai ser cobrado em cima de quem? 1.100. De 1.100.
Por isso que é juros compostos. É juros sobre juros. Não é juros somente em cima do capital inicial. Então, só é incidido no capital inicial a taxa do primeiro mês. Então, no primeiro mês é em cima dos 1.000. Mas no segundo mês já vai ser em cima dos 1.100. No terceiro mês já vai ser em cima dos 1.200. Então, no terceiro mês, no quarto mês, em cima dos 1.300. Por isso que é chamado de juro composto, porque é juros em cima de juros. Então, quanto maior for o seu prazo de pagamento, maior vai ser o valor que você vai pagar. Gente, quando eu digo que quanto maior é o prazo para pagamento, maior é o valor a pagar, que é o montante, eu estou querendo dizer que o montante e o tempo são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Grandeza e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Porque quanto maior for o tempo, maior é o valor a pagar. Até aí, alguma dúvida, gente? Ficou claro isso? Professor. Sim, professor. Pronto. Aí eu coloquei aqui, ó, entendendo os conceitos. Algumas definições são extremamente importantes para que o estudo da matemática financeira seja mais eficaz. Então, segue. Então, gente, são 5 termos que a gente precisa aprender e ter muito claro o que significa cada um. Eu coloquei, só aqui que eu não coloquei no taxa de juros, mas eu vou colocar aqui escrito, a taxa de juros ele é sempre representado pela letra I. Certo? Letra I. Então, vamos lá. Capital. Capital, todo mundo sabe que é dinheiro, né, gente? A palavra capital, ela significa dinheiro. Quando você fala de renda per capita, na verdade não, aí capita é cabeça. Mas a palavra capital, ela significa dinheiro. Então, quando eu falo de capital, eu estou falando de dinheiro. Na matemática financeira, capital significa o valor inicial, o dinheiro inicial. Então, o que é o capital? É o primeiro valor investido. Conhecemos o capital como sendo o valor inicial da negociação. O valor inicial. Então, eu vou pegar o empréstimo de R$ 1.000. Esse empréstimo é o meu capital. Beleza? Ou seja, é em cima desse capital que a gente vai calcular os juros com o passar do tempo. Ou em cima dele em cima de juros. Porque, por exemplo, nos juros compostos, é o capital que está ali ainda. Mas já é o capital com juros e você vai incidir mais juros ainda em cima. Ok? Deu para entender o que é capital, gente? Alguma dúvida até aí? Sim, professor. Alguém tem alguma dúvida no chat aí? Tá tudo tranquilo para todos? Sim, professor. Sim, professor. Então, pronto. Então, capital, valor inicial. É aquele valor onde tudo vai incidir sobre ele. O que é os juros? Né? Juros é o que eu falei lá. É o valor da compensação. Então, se eu estou abrindo mão de ter R$ 1.000 na minha conta para emprestar a Laís Guerreiro, eu tenho que ser compensado por isso. Então, essa compensação a gente chama de juros. Né? E ele vai ser uma compensação para rendimento. Então, por exemplo, quando uma instituição financeira faz o empréstimo, ela está abdicando-se de estar com esse dinheiro em um determinado prazo. Porém, quando ela for recebê-lo, seu valor será corrigido. É um outro termo também muito usado. Quando você fala de corrigido, é porque não estava errado e alguém corrigiu, não. Na matemática financeira, corrigido significa que é um valor em que os juros, o valor dos juros já está embutido. Beleza? Então, quando eu falo valor corrigido pelo IGPN, é porque o juro já está ali calculado naquele valor. Pelo que chamamos de juros. E é com base nele que a empresa vê uma compensação pelo empréstimo em um investimento. Trata-se, e aí foi cortado no Corel lá, trata-se do valor a mais que você tem
em relação ao capital. Deu para entender a diferença de capital para juros, gente? Sim, Professor, professor. eu Oi. consegui entender. Eu só quero confirmar uma coisa aqui. Os juros vai ser o valor o valor total. Tipo, naquele mês eu vou pagar com juros. Não, juros só é a compensação. O valor total é o que a gente vai ver aqui, que é o montante. Ah, beleza. Então, É o o valor mais que a gente tirar da taxa, o valor que a gente tirar da taxa vai ser os juros. Aí a Não. taxa de juros. Ai, meu Deus. Aí é que tá, aí a gente confunde um pouquinho, mas é fácil. Se eu pegar R$ 1.000 em sua mão hoje e pagar mês que vem R$ 1.100 a você, qual foi o valor dos meus juros? 10%. Mas qual foi o valor? 10% é a taxa. Ah, então, tá, beleza. Então, juros é o valor literal e E a taxa de juros é o valor em porcentagem. percentual. Beleza. Agora eu Exatamente. entendi. Qual foi o meu juros aí? R$ 100. R$ 100. Qual é o meu montante? 1.100. 1.100. Qual é o meu capital? 1.000. E qual é a taxa de juros? 10%. 10%. Juros é o valor que eu pago além do capital. Montante é a soma dos dois, o capital mais os juros, que é o caso R$ 1.100. E a taxa de juros é o valor percentual que eu pago aplicado em cima do capital. E aí a gente negocia. Se eu vou te cobrar uma taxa ao dia, por semana, ao mês, ao bimestre, ao ano, ok? Deu para entender, gente, a diferença do que é, nesse momento, capital e juros? Tanto capital como juros são valores absolutos. Capital, R$ 1.000. Os juros foi de R$ 100. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não, professor. E aí que às Não, vezes professor. nos confundem, né? Taxa de juros com juros. Taxa de juros é uma coisa, juros é outra. O que é taxa de juros? Então não esquece. Taxa de juros é o que, gente? É uma. Porcentagem. Quando eu falo porcentagem, eu falo de um valor absoluto ou de um valor relativo? Eu não sei. É um valor relativo. É um valor relativo. Professor, o Roriz pediu pra avisar que não dá pra usar o microfone hoje. Quem? Roriz. Eu estou sentindo falta da participação dele mesmo. Então, a porcentagem, então, taxa de juros é a porcentagem cobrada aonde, gente? Cobrada em cima do capital. Eu não posso pegar R$ 1.000 de juros, ou R$ 1.000 de empréstimo, e o banco querer cobrar 10% em cima de 1.500. Meu capital não é 1.500, meu capital é R$ 1.000. Então, o banco vai cobrar os juros em cima dos R$ 1.000. E nada mais do que isso. Ok? E aí é a cada instante. Quem define, gente, esse instante? Quem define esse instante? É o acordo, é o contrato. O cara que vai te prestar, ele fala, você quer pagar ao dia, que eu vou chamar de AD, ao bimestre, AB, ao mês, AM, você quer pagar ao ano, você quer pagar por trimestre, você quer pagar por semestre. Então, esse acordo, ele vem explicitado no contrato. E aí, se é o dia, é o dia. 90% dos boletos, os juros é diário. Então, ele bota lá, não receber depois do dia 6, ou então bota, se receber depois do dia 6, cobrar multa de 0,002 ao dia. Quando é um valor ao dia, você vai ver que tem vários zeros lá antes do dígito lá que vai indicar a porcentagem dos 2%, porque senão pode ser colocado dentro de um código lá do consumidor que é chamado de juros abusivos. Então, se você entender que existe juros demais em cima daquela cobrança, você pode alegar que tem juros abusivos ali. Então, quando a taxa ela é diária, raramente você vai dizer assim, ó, vai ser 5% por dia, porque aí com certeza é uma taxa abusiva.
Por isso que raramente você vai ver só boleto bancário que eles cobram uma multa fixa mais um valor diário que é de centavos, 2 centavos por dia, porque não pode ser coisa muito grande para não ser configurado como juros abusivos. Então, taxa de juros é porcentagem e é representado na conta lá pela letra I. Ok? I minúsculo. Apesar de ser porcentagem, ele vai aparecer na maioria das vezes na forma percentual e decimal, tá? Mas isso no cálculo a gente vai ver. Até alguma dúvida entre capital, juros e taxa de juros? Beleza, professor. Tempo é tempo, né? O tempo não muda. O tempo é o tempo em que o capital vai estar aplicado. Então, se eu peguei os juros, peguei o empréstimo de R$ 1.000 para pagar depois de 3 meses, o meu tempo é 3 meses. Para pagar depois de 1 ano, o meu tempo é 1 ano ou 12 meses, a depender da taxa de juros. E aí, gente, ele coloca assim, ó, taxa de juros e tempo devem estar o quê? Na mesma unidade. Quando eu falo mesma unidade, quem consegue me dizer o que é que eu quero dizer com isso, gente? Professor, eu não entendi nada, então não posso falar nada. Alguém entendeu o que quer dizer que a taxa de juros e o tempo devem estar na mesma unidade? Não. Ninguém? Tipo, eu tô pensando aqui, mas, ó, por exemplo, se a taxa for de 10% ao ano durante 12 meses, então você não pode, não, durante 3 meses, aí você tem que fazer de acordo com a unidade de tempo. Aí não vai ser mais 10%. Calma. A professora tá atualizando. É quase isso. Melhora um pouquinho que você chega lá. É tipo assim, vai pegar a taxa de juros e vai, aí, tipo assim, multiplica pelo tempo para ficar a mesma unidade? Quase isso também. Vamos supor, gente, eu peguei R$ 1.000. Eu peguei R$ 1.000 a uma taxa de 2% ao mês. É o mais fácil que tem, 2% ao mês. Passou 2 meses, o meu tempo é 2 vezes essa taxa, concorda? Sim, Passou 3 meses, o meu tempo é 3 vezes essa taxa, né? O meu tempo, o que eu vou pagar no final é 3 vezes essa taxa, concorda? sim. Quando passa 1 ano, quem vai ser o meu tempo aí, já que é dado ao mês? 12. 12. Beleza? Quando eu falo de R$ 1.000, há uma taxa de 2% ao ano. Só vai ser 1 aí, gente. O meu T só vai ser 1 quando for, de fato, 1 ano. Concorda? Passou 1 mês, o meu T vai ser 1. Calma, professor. Vamos Professor. supor, gente. Eu peguei R$ 1.000 a 2% ao ano. Beleza? Passou 1 mês só. Eu posso pagar juros do ano todo se só passou 1 mês? Não, aí teria que dividir por 12. Exatamente. Então, eu vou pagar 1/12 a cada mês. Deu para entender a lógica? Por que só vai ser 1 depois de 1 ano? Porque vai ser 12 sobre 12. E aí, 12 sobre 12 dá 1. Então, só a partir de 1 ano é o que o meu T, de fato, vai ser 1. Mas se passou o mês, é só 1 dos 12. Se passou 2 meses, é só 2 dos 12. 3 meses, 3 dos 12. E assim por diante. Até eu ter 12 sobre 12, que configura 1 ano, que é igual a 1. Então, é por isso que eu digo que a taxa de juros e o tempo devem estar na mesma unidade. Por quê, gente? Você pega R$ 1.000 no banco e diz assim, daqui a 1 ano eu vou te pagar.
o banco tá bom, daqui a um ano eu vou te cobrar 12% ao ano. Então, se passar um ano todo, eu vou pagar 12%. Só que aí eu ganho na loteria antes. E eu quero chegar no banco e quero liquidar a minha dívida. Diz, ó, Guerreiro, só passou 3 meses aqui. Ele não pode te cobrar pelo ano todo, porque a taxa foi anual e você está pagando antes de completar um ano. Então, ele tem que fazer o quê? Uma transformação de unidade. Ele tem que transformar o ano em meses. Então, cada mês é 1/12 do ano. Como se passaram 3 meses, ele só vai te cobrar 3/12 da porcentagem e não os 12% todo, já que a taxa é anual e você está pagando isso em uma unidade de tempo menor, que é meses. Alguma dúvida, gente? Ficou claro isso? Na hora do cálculo, a gente percebe que fica mais fácil. Mas até aí, tá tranquilo? Na verdade, não, professor. Eu não entendi ainda por que que eles. Eu não entendi ainda o que significa essa palavra unidade. Como assim a mesma unidade? É unidade número mesmo? Unidade de medida, unidade de medida. A unidade de medida. É, Então, mesma não unidade entendi é a nada, professor. unidade de medida. Se vai ser mês, é mês aqui, na taxa e no tempo. Se vai ser ao ano, é na taxa e no tempo. Entendeu, Oris? Se vai ser na unidade, se vai ser bimestral, tem que ser bimestral, tanto na taxa de juros como no tempo. Ok? Confie em mim que na prática você vai ver o que, é que eu estou querendo dizer, na hora dos exercícios. Certo? Ok. E o que é o montante, que é o final de tudo? O montante, ele é o capital que você pegou mais os juros. É o capital que você pegou mais os juros. Certo? Alguma dúvida, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. O montante vai ser o valor final, tipo, durante os, por exemplo, Final, 10% ao mês, durante. Ah, ok. Final. É o valor final, literalmente. Capital é o valor inicial. Montante é o valor final. Ok? Beleza, professor. Agora, gente, anote a primeira fórmula que eu preciso que vocês saibam para calcular um juros simples. Eu até coloquei aqui um espaçozinho. O que é juros? Né? Qual é a fórmula que me permite calcular os juros? Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, juros é o famoso CIT. É o famoso CIT. Porém, com uma observação de que a taxa, você não pode esquecer que ela é percentual. Tá, gente? É uma taxa percentual. Então, é I%. Certo? Por exemplo, Rorito, Araripe, você tem assim, ó, peguei R$ 1.000 emprestado para pagar uma taxa de juros de 3% ao mês durante 3 meses. Qual vai ser os juros disso? Então, como é que eu calculo os juros? Juros é o capital. Quem é o capital? R$ 1.000. Vezes quem é a taxa? 0,03. Exato. Eu não posso colocar 3 aqui, tá, gente? Porque a taxa ela é percentual. Então, ela é 3 sobre 100, é 3%, ou o que Fernando acabou de falar e que é usado na maioria das vezes. 0,03, que é a mesma coisa dos 3%. Vezes quem? 3. Vezes o tempo. Quem é o tempo? 3. Então, você vem aqui, juros vai ser 1.000 vezes 0,09. Concorda?
Simplificou. Calma, o quê? Ah, entendi. Pronto. E aí eu faço uma conta rápido. 1.000 vezes 0,09, que dá 90. Então, os juros aqui vai ser de R$90. Você percebe que eu estou calculando aqui só os juros, que é 90? Se eu peguei R$1.000 para pagar a 3% ao mês durante 3 meses, no final desses 3 meses, eu vou pagar quanto? 1.090. Então, 1.090 é o meu montante, é o capital mais os juros. Então, quem é o meu montante? Quem foi o capital? R$1.000. Quem é o meu juros? 90. Então, meu montante é de R$1.090. Alguma dúvida, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. Por que a gente vai descobrir os juros dessa maneira, fazendo capital vezes taxa de juros vezes tempo? Tem alguma explicação para isso? Ou... Tem, porque observe. Aí tem. Observe. Você pegou R$1.000, concorda, Roriz? E você vai pagar 3% ao mês. Durante quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Então, no primeiro mês, você concorda que você vai pagar R$1.000 mais 3% de R$1.000? Sim, no primeiro mês, sim. No primeiro mês, você vai pagar R$1.000 mais 3% de R$1.000, concorda? Sim. No segundo mês, você vai pagar o quê? A mesma coisa que você está pagando no segundo, só que cumulativo, concorda? Sim. De modo geral, você vai fazer assim, você vai pagar R$1.000 mais 0,03 vezes 1.000, certo? Sim. No segundo mês, você vai pagar o quê? R$1.000 de novo, mais 0,03 vezes 1.000. Concorda? Concordo. E no terceiro mês, você vai pagar o quê? R$1.000 mais 0,03 vezes 1.000. Concorda comigo? Sim. Você tem quantas vezes aí R$1.000 mais 0,03 vezes 1.000? 3 vezes. Então, você tem 3 vezes R$1.000 mais 0,03 vezes 1.000. Que é o que você acabou de fazer aqui. R$1.000 vezes 0,03 vezes 3. Deu para entender, Roriz? Peraí, professor. Mas, professor, 3 vezes 1.000 não seria 3.000? Onde é que estaria o 3? Deixa, professor, agora que eu vi. Agora que eu vi, porque ele estava com a posição, o 3 está vindo depois no cálculo, agora que eu vi. Ok? Deu para entender agora? Entendi. Sim, professor. Pronto. Então, você tem aqui, de modo geral, se isso aqui fosse N, seria N vezes isso que está acontecendo. No nosso caso, só aconteceu 3 vezes. É por isso que a gente transforma a álgebra. Se isso aqui fosse repetido, como eu já fiz na sala algumas vezes, se isso aqui fosse repetido T vezes, né? Porque eu estou falando de tempo, então seria o quê? 1.000 mais 0,03 vezes o próprio 1.000, T vezes. Certo? Onde esse T aí é a quantidade de tempo que é necessário para poder fazer o rendimento desse capital. Alguma dúvida, gente? Não, senhor. Professor, só para confirmar uma coisa aqui. Quando tiver uma taxa anual... Não. Tá. Quando tiver uma taxa anual e acabar... E a gente só usar o dinheiro durante um período de tempo, a gente vai ter que dividir sempre por 12. Por 12. E se fosse uma taxa diária? Não vai usar.
Porque é algo obscuro, entendeu? Você não vai usar. Então, fique beleza. somente com essas conversões mais imediatistas. Você vai transformar meses em anos, anos em meses, bimestres em anos, trimestres em anos, entendeu? Que são mais factíveis, execuíveis. Esse negócio de transformar ano em dia, meu irmão, você vai fazer uma coisa desnecessária porque não se trabalha isso, ok? Entendi, professor. Obrigada. Vamos lá. Júlia aplicou, aplicagem, ou seja, ela colocou um dinheiro no banco. Então, juros também não é só cobrado da gente, não. O banco também paga a gente juros. Por isso que quando a gente coloca o dinheiro na poupança, apesar de ser baixíssimo, mas existe uma variação na poupança, porque o meu dinheiro está lá no banco. O banco usa o meu dinheiro para emprestar a outras pessoas. Vocês sabiam disso, gente? O dinheiro que o banco empresta é o dinheiro nosso que está lá. Então, ele pega o nosso dinheiro e usa para emprestar a outras pessoas. Então, é por isso que ele paga juros para a gente. Porque enquanto o meu dinheiro está no banco, quem tem controle sobre o meu dinheiro é o banco. Claro que a gente sempre tem disponível, mas na prática é assim que funciona. Então, Júlia aplicou R$ 600 com rendimentos mensais de 3% a juros simples. A juros simples. O montante relativo a essa aplicação será creditada na conta dela após quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Qual deve ser o valor creditado? Então, eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho capital. Quem é o capital, gente? 600. 600. R$600. Quem é a minha taxa? 3%. 3% ao 3%. Mês. mês, tá vendo? São rendimentos mensais, então é 3% ao mês. E quem é o meu tempo? 6 meses. Tá vendo aqui, Araripe? O meu tempo tá dado em quê? Isso. E a minha taxa tá dada em quê? Ao mês. Em meses também, concorda? Sim. Ou Agora seja, eu entendi, o professor. tempo e a taxa estão na mesma unidade. Deu para entender na prática como é que funciona? Sim. Pronto. Aí eu vou aplicar, gente. Ele quer saber o quê? O valor creditado. Ou seja, ele quer saber o quê? O montante, depois de 6 meses, o montante vai ser creditado na conta. Vai cair quanto na conta de Júlia depois dos 6 meses? Qual é o montante? Então, vamos lá. Qual é a fórmula dos juros? Famoso CIT. Certo? Então, quem é os juros? Quanto é o meu capital? 600. Vezes 600. 3 o quê? Por cento. Tá? 3%. Não esqueça que essa taxa é sempre sobre 100 vezes o tempo. Quem é o tempo? 6 meses. 6 meses. Por que dessa vez eu coloquei a taxa sob fração? Porque fica fácil você cancelar esses 2 zeros com esses 2 zeros, tá vendo? O que é que sobrou para mim aí de juros? 6 6 vezes 3, 18. 18 vezes 6, 108. 108. Então, vai cair quanto na conta de Júlia? Só R$ 108? Qual vai ser o montante no final? 708. 108 mais 600. Mais os 600. Então, o montante é o meu capital mais os juros. Então, o montante é R$ 708. Alguma dúvida, gente? Ficou claro isso? Professor, desculpa, Roriz, que eu esqueci de perguntar. O Roriz mandou uma dúvida aqui no chat. Na verdade, quando tem 3% ao mês, demora 3 meses, é só multiplicar o 3% por 3, né? Exatamente. Por que eu posso fazer isso? Porque é uma medida linear.
é juros, todo ele calculado em cima de um mesmo montante. Eu não estou conseguindo colocar o retângulo aqui, não. Eu vou colocar pintadinho mesmo. É isso mesmo, Roli. Você pode multiplicar os 6 vezes 0,03. É o que eu estou fazendo aqui. Se eu estou multiplicando todo mundo, tanto faz eu multiplicar os 6 pelo 0,03 e depois pelos 600, ou 600 pelo 6 e depois pelo 0,03, tanto faz. A multiplicação é comutativa. Então, aí eu estou tendo a propriedade associativa. Eu associo aí da forma que eu quiser. Alguma dúvida, gente? Infelizmente, nossa aula chegou ao fim. Mas alguém ficou com alguma dúvida no início aqui? Gente? Vocês me ouvem? Professor, eu acho que não. Pronto. Então, ó, Isso. eu vou postar esse mesmo arquivo que está aqui no AVA hoje. Daqui a pouquinho, vocês vão fazer a questão 2 e a questão 3, tá? E outra, não esqueçam, a nossa aula vai ser amanhã. A professora Flávia pediu para trocar de novo. Então, amanhã é a nossa aula. E quinta-feira não vai ser a aula de Flávia, porque quinta-feira não tem aula para vocês, que é dia do professor. Então, essa aula de amanhã, talvez ela compense na próxima semana. Mas, a priori, amanhã, no lugar da aula de ciências, aula de matemática. Então, essas duas questões é para amanhã, ok? Quinta-feira não tem aula? Não, quinta-feira é feriado. Quinta-feira é dia do professor. Ok, professor. Obrigado. Ok, gente? Ok, prof, obrigada. Grande abraço aí. Tchau, professor. Obrigado. Só eu Tchau, posso falar. professor.